Olá, alunos! Sou a professora Marô, estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós terminaremos as atividades complementares do seu livro impresso número 2. Para isso, sempre lembrando que você precisa do seu caderno. Vai fazer no seu caderno, colocando as páginas, numere, coloque as datas, por favor, capriche na letra. Então, hoje a professora vai ler para vocês, ó, o Circo no Brasil, parte 1, o Circo no Brasil, parte 2, o texto O Palhaço e o texto O Trapezista. Explicarei as atividades de 15 a 18 e faremos algumas aqui. O restante vocês vão fazer em casa, trocar ideias com o professor se precisar, voltar o vídeo, pausar, porque vocês, lembrando, não tem esses textos no caderno, no livro impresso de vocês. Então, vocês provavelmente precisarão voltar aos nossos textos. Vamos lá, então, à nossa aula. Primeiro texto, O Circo no Brasil, parte 1. A história do circo no Brasil começa no século XIX com famílias e companhias vindas da Europa, que se agrupavam em guetos e manifestavam sentimentos diversos através de interpretações teatrais, demonstrando não apenas interesses individuais, e sim despertando consciência mútua. No Brasil, mesmo antes do circo Astley, já havia os ciganos que vieram da Europa, onde eram perseguidos. Sempre houve ligação dos ciganos com o circo. Entre suas especialidades incluíam-se a doma de ursos, o ilusionismo e as exibições com cavalos. Há relatos de que eles usavam tendas e nas festas sacras havia muita bagunça, bebedeira e exibições artísticas, incluindo teatro de bonecos. Eles viajavam de cidade em cidade e adaptavam seus espetáculos ao gosto da população local. Números que não faziam sucesso na cidade eram tiradas do programa. O circo, com suas características atuais, em geral itinerante, existe no Brasil a partir de fins do século XIX. Os circenses desembarcavam em um porto importante, faziam seu espetáculo e partiam para outras cidades, descendo pelo litoral até o Rio da Prata, indo para Buenos Aires. Instalando-se na periferia das grandes cidades e voltado para as classes populares, a modernização do circo não se deu em termos de espaços e equipamentos. Investiu no elemento humano, suas destrezas, habilidades e criatividade. Por isso, os palhaços são as figuras centrais, dependendo deles o sucesso do circo. O circo brasileiro tropicalizou algumas atrações. O palhaço brasileiro falava muito, ao contrário do europeu, que era mais mímico. Era mais conquistador e malandro, seresteiro, tocador de violão, com humor picante. O público também apresentava características diferentes. Os europeus iam ao circo apreciar a arte no Brasil. Os números perigosos eram as atrações, trapézio, animais selvagens e ferozes. Segundo Alice Viveiros de Castro, atualmente existe mais de 2.000 circos espalhados pelo Brasil, sendo aproximadamente 80 médios e grandes, com trapézio de voos, animais e grande elenco. Estima-se um público anual de 25 milhões de espectadores. Entre os problemas enfrentados nos dias de hoje estão os terrenos caros e cidades que não permitem a montagem de circos, pois seus prefeitos temem esses forasteiros. Então vamos lá para a primeira questão, 15, a primeira questão da nossa aula, mas é a atividade número 15. Vocês ouviram atentamente a leitura da primeira parte do texto Circo no Brasil e vão realizar agora as seguintes atividades. Item A. Segundo o texto, os ciganos sempre tiveram uma ligação com o circo. Isso é uma afirmação, isso fala no texto. Viajavam de cidade em cidade, adaptavam seus espetáculos ao gosto da população local. Quais eram as especialidades dos ciganos nas apresentações circenses? Isso está bem explícito lá no texto. O que eles gostavam de fazer? Quais eram as apresentações
preferidas do cigano, que eles tinham, assim, especialidade em fazer. Item B. O autor do texto diz que o circo brasileiro tropicalizou algumas atrações. Que exemplo ele utiliza para justificar essa afirmação? Tem um parágrafo que explica isso. Por que o circo brasileiro tropicalizou? É a característica do palhaço, está escrito lá no texto. Vamos ver se vocês acertaram? Ó, nós trouxemos o item a resposta para vocês. As especialidades dos ciganos nas apresentações circenses eram a doma de ursos, o ilusionismo e as exibições com cavalos. E o item B também nós trouxemos a resposta para vocês aqui. Aqui está explicando por que o circo brasileiro, ele se tropicalizou, ele ficou diferente do circo europeu, tá bom? Então aqui está a resposta, leiam. Se quiser escrever como que entendeu, também pode. Item C. Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras em destaque por um sinônimo. Na aula passada, a professora já falou para vocês novamente. Sinônimo é a palavra que tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Para isso, provavelmente, vocês vão precisar fazer uso de um dicionário. Item 1. O circo, com suas características, em geral itinerante, existe no Brasil a partir dos fins do século XIX. Que quer reescrever? Vocês vão copiar a frase inteira novamente. No lugar da palavra itinerante, vocês vão, então, colocar a palavra que vocês encontraram no dicionário. Ó, nós já trouxemos para vocês aqui embaixo. No lugar de itinerante, você pode colocar viajante ou andarilho, tá? Então, nós temos os itens 2 e 3. No item 2 é a palavra apreciar. No item 3 é a palavra forasteiro. Copiem novamente as duas frases e no lugar das destacadas, vocês coloquem as respostas. Mais um texto. O Circo no Brasil, parte 2. Lembrando que esses textos não se encontram no livro impresso de vocês. Então, a professora vai ler. Se vocês precisarem ler novamente, voltem o vídeo, combinado? O Circo Contemporâneo Brasileiro. A primeira escola que se instalou no Brasil chamava-se Pioli, em São Paulo, no estádio do Pacaembu, em 1970. Em 1982, surgiu a Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro, onde jovens de todas as classes sociais têm acesso às técnicas circenses. Formados, os ex-alunos vão trabalhar nos circos brasileiros ou no exterior, ou formam grupos que se apresentam em teatros, ginásios e praças. Atualmente, a intrépida trupe, os acrobáticos Fratelli, os parlapatões, patifes e palhaços, Anal de Ícaros, o Circo Mínimo, o Circo Escola Picadeiro, o Linhas Aéreas e o Teatro de Anônimos, entre outros, formam o circo contemporâneo brasileiro. Jorge Savala Gomes, o Carequinha, nasceu em Rio Bonito, Rio de Janeiro, em 18 de julho de 1915. A mãe, aramista e trapezista, sentiu as dores do parto em cima do trapézio. Pouco tempo depois, deu à luz Carequinha, ali mesmo dentro do circo. Criado em uma família tradicional circense, não podia ter outro destino. Começou a trabalhar como palhaço aos 5 anos de idade e nunca mais parou, passando por vários circos nacionais e até um internacional, o Circo Sarrazane. Ironicamente, Jorge tinha uma vasta cabeleira que fazia questão de pintar e manter bem penteada, numa prova de extrema vaidade. O apelido foi dado pelo padrasto, responsável pela peruca careca que obrigou o enteado a usar. Carequinha foi o primeiro artista circense a trabalhar na televisão, na TV Tupi, onde ficou durante muito tempo. Foi o inventor do que seriam os programas de auditório. Como estava acostumado a trabalhar com o público, pediu ao diretor do programa que colocasse uma plateia de crianças com os pais para que seu show fosse mais real, o que acabou tornando-o uma personalidade de projeção nacional. Sempre se deu muito bem com os negócios e foi pioneiro no marketing pessoal.
O resultado disso, aliado ao talento nato, fez o artista gravar 26 discos que venderam 2 milhões de cópias, alavancar a venda de produtos infantis que tinham a sua marca, fazer cinema e ainda conquistar vários prêmios e homenagens pelo país. Querido principalmente pelo público infantil, George ainda fez shows em festas infantis. E ao contrário de seus famosos companheiros que morreram na miséria, quando morreu tinha uma boa situação financeira. Morou numa casa confortável em São Gonçalo e foi casado por mais de 155 anos com a mesma mulher. A amada de longa data foi uma professora que ele conheceu numa ocasião em que seu circo estava em Poços de Caldas. Apaixonada, largou tudo para casar e acompanhá-lo pelo Brasil todo. Então esta é a história do Carequinha. Vocês irão receber, o professor vai enviar para vocês um link de um vídeo que vocês poderão assistir e conhecer mais sobre a vida de Carequinha, tá bom? Esse link aqui, vocês receberão juntamente com o seu professor. Eles enviarão para vocês, correto? Assistam, gente, e conheçam mais um pouquinho da vida desse palhaço tão importante para o Brasil. Questão 16. Depois de ouvir a segunda parte do texto, O Circo no Brasil, responda. Como foi que o palhaço Carequinha entrou para o mundo do circo? Tá fácil. Volte lá e vocês vão encontrar. Tá bem explícito no texto. Por quê? Né? Família dele era circense. Então, volte lá, procure isso no texto e complete a resposta. Item B. Por que ele recebeu o apelido de Carequinha? Isso está bem claro no texto também. Volte, leia novamente e escreva aqui qual o motivo que ele recebeu esse apelido. E quem deu esse apelido a ele? Item C. Destaque os adjetivos nas frases a seguir. Adjetivos são aquela classe de palavras, aquelas palavrinhas que dão características aos substantivos. Então, olha aqui no item 1. Criado em uma tradicional família circense, não podia ter outro destino. Como é a família? Família é o substantivo. Como ela é? Nesse caso, nós temos 2 adjetivos qualificando aí o substantivo. Tradicional e circense. E aí, na frase 2 e na 3, vocês vão fazer a mesma pergunta. O adjetivo é festas. O substantivo, desculpe, é festas. Qual é o adjetivo que qualifica esse substantivo? No item 3, o substantivo é casa. Qual é o adjetivo que dá qualidade para essa casa? Tá fácil, é só você grifar aí. Continuando. Item D. Faça você novamente a leitura do texto. Então, você vai ter que voltar lá no texto e ler de novo. Anote as informações importantes e escreva um pequeno texto informativo sobre a vida de Carequinha para apresentar o palhaço aos alunos da sua escola. Você vai fazer isso para ter informação para você mesmo. Nesse caso, nós não vamos ter como apresentar para os alunos. Volte no texto. Assinale lá, grife o que você julga mais necessário, mais importante. O nome dele, onde ele nasceu, a data de nascimento, como era a família, como que ele começou no circo, por que que ele tem esse apelido e como que foi o final da vida dele. Isso são dados verdadeiros. Um texto informativo, nós só usamos informações verdadeiras. Então, anote tudo isso aí no seu caderno, o que você julgar necessário. Depois que você anotou essas informações que você diz necessário, que você acha que são as mais importantes, você vai então construir um texto informativo sobre a vida dele. Aquele link que você receberá com o vídeo também poderá trazer algumas informações para esse texto. Lembre-se de que o texto informativo não deve conter opiniões. Então, você não vai dizer, eu acho que ele nasceu em tal lugar, eu vi que aconteceu isso com ele. Não, você tem que colocar aí informações verdadeiras, sem dar a sua opinião. Apresenta a linguagem clara, objetiva e precisa. E os verbos devem ser empregados em terceira pessoa, porque você está falando de alguém. No nosso caso aqui, né, do Carequinha. Então, você não vai usar verbos verbos na primeira pessoa, e sim na terceira, porque você está contando da vida dele. Ao revisar sua produção, observe se as características do texto informativo foram apresentadas.
se você grafou as palavras corretamente e se empregou a pontuação adequada. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um texto bem bonito sobre a vida do Carequinha. O palhaço, mais um texto. O palhaço é um menino sorrateiro, faz gracejos de fino o tempo inteiro. Seja no circo ou seja diante do espelho, usa máscara, é um mico, pintado a verde e vermelho. Troca o certo pelo falso, troca a flauta de bisonho. Sem ser músico, o palhaço vive em nuvem de sonho. Questão 17. Você acabou de conhecer um trecho do texto O Palhaço, de Henriqueta Lisboa. Item A. Segundo o texto, o palhaço vive em nuvem de sonho. Explique com suas palavras essa afirmação. Volte lá no texto, preste atenção se esse texto, olha, ele é um texto real ou um texto fictício, um texto imaginário. E por que que o palhaço vive em nuvem de sonho? Por que será? Tá? Imaginem aí. E escrevam, explique com suas palavras essa afirmação. Item B. O palhaço é um menino sorrateiro, faz gracejos de fino o tempo inteiro. Toca a flauta de bisonho sem ser músico. As palavras destacadas nos versos acima poderiam ser substituídas sem que o sentido do texto fosse alterado por qual dessas 4 alternativas? Então, preste atenção. Nós temos a palavra sorrateiro, a palavra gracejos, a palavra bisonho. Para ficar fácil, procure no dicionário o significado da palavra sorrateiro. E aí você vai lá nas alternativas, ela tem que estar na primeira palavra dessas alternativas. Depois você procura gracejos e bisonho e vê qual dessas alternativas poderia ser encaixada ali sem alterar o sentido. Item C. Qual substantivo nomeia o assunto do poema? Isso está escrito lá no título e logo no início do poema. Volte no poema, leia e responda aqui. Essa tá fácil. Vamos para a próxima? Encontra no quadro a seguir palavras formadas por sufixo, esa com S, esa com Z. A partir das palavras mole, claro, rico, fino, delicado, Finlândia, Líbano, Holanda e China. Vocês já estudaram isso numa aula anterior, tá? Então vai ficar moleza, clareza, riqueza, fineza, delicadeza, finlandesa, libanesa, holandesa, chinesa. Vamos ver, a professora trouxe um exemplo para vocês, ó, mole fica moleza. Então a professora já destacou lá aqui para vocês. Eu trouxe uma com esa com Z, ó, Finlândia, finlandesa, está aqui, tá? Desculpe, com S. E vocês vão fazer as outras palavras. Tá fácil essa. Procurem todas, circule bonitinho para enviar para o seu professor. Mais um texto, esse agora, o trapezista. Vai e vem o trapezista, se balançando no espaço. Pula a cerca que separa o circo do céu e com a cauda de um cometa faz um laço. Vai e vem o trapezista, desarrumando as estrelas. Até a lua se assusta, esconde o rosto no regaço. Volta ao chão o trapezista, refazendo o mundo com seus passos. E aqui a gente tem uma imagem, né? Para a gente ver o quão é perigoso o trabalho dos trapezistas no circo. Vamos lá? Questão 18. Analise os versos retirados do poema O Trapezista e responda ao que se pede. Vai e vem o trapezista se balançando no espaço. Pula a cerca que separa o circo do céu e com a cauda de um cometa faz um laço. Item A. Circule os artigos nos versos acima. Vocês já estudaram o que é um artigo. É uma classe de palavras que acompanha o substantivo e quando eu uso esse artigo, eu já denomino aí se esse substantivo meu, o número e o gênero dele, se ele está no masculino, no singular, no plural, no feminino. Então aqui nós temos 2 tipos de artigo, o definido e o indefinido. O definido, o, a, os, as. Indefinido, uma, uns, umas. Então vamos lá no nosso texto, ó. A professora já grifou para vocês, ó, tá? Já tá aqui circulado.
Fizemos o item A. Agora, esses aqui vocês vão ter que colocar aqui. Definido. O A, os As. Indefinido. Umas. É só encaixar aqui. Item C. Quais palavras nesses versos são substantivos? Nós já trouxemos alguns exemplos para vocês, ó. Trapezista, espaço, etc. Ache mais alguns e acrescente aqui. Substantivo é fácil, é tudo aquilo que dá nome aos seres, aos elementos do mundo, tudo que faz parte da nossa vida são os substantivos. E assim nós terminamos a nossa aula e encerramos também as atividades complementares. Então, a professora leu com vocês os textos, expliquei as atividades, algumas fizemos juntos, tá? Qualquer dúvida, converse com o seu professor, envie bem nítidas essas fotos no WhatsApp para que ele possa fazer a correção e te ajudar. E aqui, então, nós encerramos a nossa semana em que nós comemoramos o aniversário da nossa querida cidade. Barretos completou nessa semana, no dia 25 de agosto, 166 anos. Parabéns, né? É uma cidade muito boa e gostosa da gente viver. Até a próxima aula. Um beijo a todos e caprichem!